Reza a lenda que time grande não cai, mas assim como na Europa, aqui no Brasil muitos grandes já caíram. Alguns voltaram em campo, outros voltaram simplesmente pelo peso da camisa. Começamos pelo Palmeiras em 2002. Naquele 17 de novembro, bastava apenas o Palmeiras vencer o seu jogo para escapar e mandar o Paraná para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time, comandado pelo técnico Levir Coupe, lutou e conseguiu empatar o jogo 2 vezes, mas levou 2 gols em 15 minutos, foi derrotado e acabou em 24º lugar com 27 pontos. Levir Coupe mandou a campo Sérgio, Arce, Alexandre César e Rubens Cardoso, Paulo Assunção, Flávio, Juliano, Izinho, Munhoz e Itamar. O Palmeiras foi rebaixado novamente em 2012. Hoje a situação é diferente e o time tem um elenco poderoso, longe de qualquer medo do fantasma da Série B. Vitória 3 para o Palmeiras. Esse choro sentido, dolorido, esse choro sofrido é a imagem do torcedor do Palmeiras neste dia 27 de novembro de 2002. Seguindo a nossa lista de gigantes rebaixados, temos o poderoso Vasco da Gama, campeão da Libertadores em 1998. Exatamente 10 anos após a maior glória do clube, veio o primeiro rebaixamento. O Vasco foi rebaixado 3 vezes em sua história. Na primeira vez em 2008, o time acabou rebaixado também na gestão de Roberto Dinamite. Mas o ano começou de forma conturbada para o Vasco, desde a falta de uma pré-temporada devido à disputa do torneio de Dubai até a luta política. Em julho, Roberto Dinamite assumiu a presidência vascaína e Eurico Miranda deixou o cargo após grande batalha judicial sobre fraude na eleição realizada em 2006. O Vasco, na verdade, lutava contra si. Com o retorno do ídolo Edmundo e após vencer uma batalha judicial que obrigou Leandro Amaral a abandonar o Fluminense, o time viveu uma temporada de altos e baixos. Mais baixos, na verdade. Com a troca de técnico constante, Alfredo Sampaio e até mesmo Romário, Antônio Lopes e Tita assumiram o time. No jogo da queda, o Vasco foi a campo com Rafael, Wagner Diniz, Jorge Luiz, Odivan e Johnny, Leandro Bonfim, Jonilson, Matheus, Madison e Alex Teixeira, Leandro Amaral e o ídolo Edmundo, técnico Renato Gaúcho. A torcida do Vasco canta o hino. E o Alício Pena Júnior pede a bola. O Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. 2 para o Vitória, 0 para o Vasco. Agora cabe ao Vasco levantar a cabeça, se organizar e pensar que pode fazer de 2009 um ano de reabilitação para devolver à torcida do Vasco a grandeza que o clube tem, que o time tem. Em 2005 foi a vez de um dos gigantes de Minas cair, o Atlético Mineiro. Em um 0 a 0 depressivo contra o Vasco, de Romário, que ainda tentou ajudar perdendo um pênalti, o Atlético Mineiro não se encontrou em campo, assim como fez durante todo o ano de 2005 e amargou o seu primeiro e único rebaixamento da história do Galo. O time que foi a campo no jogo da queda foi Bruno, Cáceres, Lima e Thiago Júnior, Rodrigo Dias, Alício, Rafael Miranda, Rodrigo Silva, Euler e Rubens Cardoso, Renato e Pablito. O técnico era Lorissandri. Muita tristeza. Muita tristeza. Em 2007 foi a vez do campeão mundial Corinthians escrever o capítulo mais triste da sua história. Nesse ano, o Corinthians passou mais tempo nas páginas policiais, com inúmeras denúncias que decaíram sobre o então presidente Alberto Dualib e o seu vice Nessi Curi, que, entre outras coisas, responderam por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Assim como a maioria dos gigantes que já caíram, o Corinthians também não foge da sina de ser prejudicado por uma diretoria irresponsável e que não tem paixão pela entidade que deveria defender. O time que foi a campo no jogo da queda era Felipe, Fábio Ferreira, Zelão e Betão, Carlos Alberto, Bruno Otávio, Moradei, Vampeta e Everton Ribeiro, Lulinha e Clodoaldo. O técnico era Nelsinho Batista. O torcedor tiver para lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável para o torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. Apita Alício Pena Júnior, o jogo acabou. O jogo acabou e a esperança do Corinthians termina junto com o apito final. A esperança de permanecer na Série A do campeonato.
Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. E agora, cada um do seu jeito reage. Jogadores como o Betão, capitão do time, que nasceram no Corinthians, passaram uma vida inteira no Corinthians. Olha a reação da torcida do Corinthians no Olímpico. Da lista dos gigantes brasileiros, podemos dizer que a história mais trágica e vergonhosa é a do tricolor carioca Fluminense. Em 1996, o Fluminense foi rebaixado do Campeonato Brasileiro para a 2ª divisão, após uma campanha pífia que terminou com a 20ª colocação em um campeonato disputado por 22 clubes e apenas 22 pontos. Com isso, Bragantino e Fluminense seriam os legítimos rebaixados para o Campeonato Brasileiro de 1997. Seriam, mas não foram. Após um escândalo envolvendo pagamento de propinas e manipulação de resultados, envolvendo Corinthians e Atlético Paranaense, e também o diretor da comissão de arbitragem, Ives Mendes, foram mencionados na denúncia. Após não se obterem uma prova concreta, o caso foi arquivado e o resultado acabou na garrafa de champanhe do presidente tricolor e, claro, com a anulação do rebaixamento de todos. Em 1999, agora na 3ª divisão, o Fluminense volta a ser polêmico e, pasme, de um campeonato onde ele nem presente estava. O famoso caso Sandro Hiroshi, que devido irregularidades em sua inscrição, causou a anulação de jogos do seu clube, o São Paulo. O problema começa quando o Botafogo vai atrás de seus direitos e consegue recuperar os pontos da partida, em que o São Paulo aplicou um 6-1 nos cariocas. A decisão de entregar os 3 pontos ao Botafogo causou o rebaixamento do Gama. Após perder o recurso na Justiça Desportiva, o Gama recorreu na Justiça Comum e, claro, até hoje o caso não foi julgado. Dessa forma, a CBF passou o direito de organizar o campeonato ao Clube dos 13, que por sua vez trouxe de volta o Fluminense e o Bahia. Em 2013, um novo problema no Campeonato Brasileiro causa o não rebaixamento do Fluminense. Em campo, o Fluminense acabou o Campeonato Brasileiro entre os 4 últimos colocados e, após ter sido campeão brasileiro em 2012, seria o primeiro campeão brasileiro rebaixado no ano seguinte. Contudo, mais uma vez, o campeonato foi parar nos tribunais. Flamengo e Portuguesa protagonizaram nos tribunais, após a dupla, o primeiro com André Santos e a Portuguesa com Everton, acabaram por serem punidos com perda de pontos, ao escalarem os atletas de forma irregular, ambos por estarem suspensos. O caso ganhou uma enorme repercussão, pois estaria mais uma vez o Fluminense envolvido em caso de não rebaixamento, conforme ficou marcado no passado, e claramente como nos 2 anteriores, beneficiado por fatores alheios ao clube. Preocupado com a pressão em torno do assunto, o clube de forma legal participou como terceira parte do processo, visando defender seus direitos. A defesa simples consistiu em argumentar em que todos devam cumprir o regulamento e não escalação de atletas da primeira à última rodada, conforme vigente em regulamento. Após uma tarde de julgamento com toda a pressão que naturalmente iria ter, Flamengo e Portuguesa perderam os pontos da partida, culminando no rebaixamento do clube paulista. O caso, por sua vez, fica mais uma vez marcado como o não rebaixamento do Fluminense, considerado culpado pelas torcidas rivais. A não disputa da tão temida Série B pelo Fluminense não paga suas mazelas e campanhas pífias em Campeonato Brasileiro, assim como os 4 rebaixamentos do clube dentro de campo. Em nenhum momento o torcedor do Fluminense deve se esquivar disso. Por outro lado, pessoas influentes na mídia devem defender a imagem do clube, que em muitos momentos se passa como um time sem ética pela não disputa da Série B. Contudo, como mostram os fatos, a vergonha fica pelo rebaixamento, mas os culpados acabam por ficarem ocultos, sejam eles por envolvimento em corrupção, sejam eles por falhas de clubes terceiros, transportados todos para um só. O presidente Davi Fischel anuncia que vai dispensar quase todos os jogadores e garante que o Fluminense não vai jogar na 3ª divisão. É impossível o Fluminense jogar um campeonato da 3ª divisão como é hoje organizado. É impossível porque não tem retorno nenhum. Vai haver uma desmotivação total da torcida, então nós temos que reformular o futebol brasileiro. E um clube que tem 10 milhões de torcedores não pode disputar 3ª. Alguma coisa tem que fazer. A lista de grandes clubes rebaixados ainda conta com Santa Cruz, Vitória, Curitiba, Bahia, Sport, Atlético Paranaense, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e muitos outros. Hoje no Brasil, apenas Flamengo, Santos e São Paulo não foram rebaixados. E já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.